Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, depois do sexto domingo, depois de Pentecostes, celebramos esta oitava da festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sempre celebrado na igreja com tão elevada gratidão, hoje completamente desdoirada, porque já estamos sem Pedro. Sentado naquele trono, dizer, fazendo como se fosse no seu lugar um antipapa. Eu tenho explicado que não é um antipapa qualquer, porque se examinarem a história da igreja, já houveram 37 antipapas. Isso não é novidade. Eu vejo o povo se escandalizando como antipapa fosse a primeira vez, né? Como se fosse isso impossível. Já aconteceram 37, porque na nossa época, a época das luzes que nós vivemos, por favor, época das mais densas trevas, é isso que nós vivemos. Não pudesse acontecer, não, de termos um antipapa. Então, queridos, é que os outros 37, eles lutavam pelo pontificado, para conservá-lo. Lutavam pela igreja, para honrá-la, para dignificá-la. Eles estavam convencidos de serem papas e que deviam lutar por esses dois pontos, isto é, o papado e a igreja. Já este, diferentemente de todos os demais, faz exatamente o contrário. A essas alturas, 5 anos de antipontificado, o papado ele já destruiu. E a igreja está lançada ao chão, ou para dizer com o evangelho de hoje, ao mais fundo do mar. Interessante, tão interessante aquela palavra que Bento XVI escreveu para um dos 4 cardeais dos Dúbidas que tinha falecido, e dizendo que a igreja afundava. A igreja afundava. Então, fica muito difícil para nós celebrarmos com glamour, com alegria, a festa dos apóstolos, a oitava dos apóstolos, tendo diante dos olhos a realidade daquilo que acontece na igreja. O que nós podíamos fazer é justamente louvar a fé que a igreja guardou e guarda até hoje. Se, por um lado, aquele que funge faz de conta que é Pedro, só sobra e a sua fé não existe, ele submerge nas águas revoltas do mundo, especialmente da nova ordem mundial, com todos os seus atrativos. Se por um lado nos entristecemos e dizemos tudo isto, nós podemos olhar para os 2000 anos de história e ver quanto de fato a fé foi guardada. Quão belo ter a fé sido guardada nestes 2000 anos. E não foram poucos os ataques. Desde o início a igreja sob tempestade. E não só na perseguição física, que era da fé, que o Império Romano provocou, martirizando a igreja, dizimando a igreja em tantos lugares. Vejam, naquela perseguição romana, houve inteiros povoados completamente varridos do mapa.
no martírio, no ódio contra a fé, contra a religião católica. Né? Se de um lado temos tudo isso e ao longo da história sempre acontecendo, e acontece hoje tão largamente lá justamente no Oriente Médio, nas mãos do ISIS e de tantos outros estados terroristas, dos muçulmanos, enfim. Se ainda padece a igreja esse ataque, digamos assim, físico, mas que é da fé, né? Sobretudo o ataque à fé. Sobretudo, já não, temos um testemunho disso no Novo Testamento, né? O gnosticismo de que nos acusa Francisco, já é apontado no Novo Testamento. Né? Os gnósticos acham que só o conhecimento, né? Isso que salva o conhecimento. Né? Pronto. A iluminação da inteligência interior. Agora a vida tanto, o gnóstico é justamente esse maldito, né? Para ele, para ele não interessa nem a iluminação da inteligência, que não tem, nem a prática da vida cristã, que ele incentiva justamente o contrário. Né? Justamente o contrário. Nem de gnóstico podemos chamá-lo, porque... Mas, sim... E ao longo de toda a história, a fé perseguida e assaltada, a sagrada religião, e quantas divisões. Não só aquela de 1054, que rachou a igreja em Oriente e Ocidente, mas, sobretudo depois, com Lutero. Justamente esse Lutero que é tão enaltecido por este antipapa. Né? Ali houve um ataque profundo à religião, à fé. E vai em tantas denominações, chegando até nós hoje, onde esse ecumenismo falso, falsíssimo, né? Porque não busca justamente a única verdadeira religião de Jesus Cristo, que é a católica. Esse falso ecumenismo abre, mas diretamente para tornar a própria Santa Igreja uma seita protestante, sem mais a fé católica, É isso que nós nos admiramos. Se alguém tem que deixar, nessa última reunião que ele teve lá no CIMI, dizendo que tem que haver prejuízo, mas o único prejudicado é a fé católica. Para eles, o único que tem que aguentar o prejuízo é a fé católica. Perder a fé católica. Então, o ataque contra a fé é tremendo. Sim, testemunha este falsíssimo ecumenismo. Não pode haver ecumenismo sob a bandeira da traição da fé verdadeira, da única fé verdadeira. Já não é mais ecumenismo. Já é falso ecumenismo. É amálgama, é qualquer coisa, mas não é verdadeiramente ecumenismo. Só há verdadeiro ecumenismo na conversão de todas as religiões ao catolicismo. Eu digo, afirmo, repiso isto. O catolicismo precisa conservar íntegra a fé, preservada, e é isso que eu queria louvar e honrar, preservada na igreja, sobretudo defendida pelos romanos pontífices nesses 2000 anos. Inclusive pelos romanos pontífices que sofreram o assalto do modernismo. Inclusive pelos pontífices que viram entrar para dentro da igreja e até para dentro do Vaticano e até maculando, até assaltando o papado, se lançando sobre o papado.
o modernismo. Né? Eles lá, né, no meio disso tudo, peleando e tentando manter. E diga-se isso de João 23, diga-se isso de Paulo VI, e claro, sobretudo, diga-se isso de João Paulo II e de Bento XVI. Diga-se isto, diga-se isto. Então, o que nós temos é louvar a estes homens todos, esses papas gloriosos, dos 2000 anos de igreja, que lutaram contra tudo e contra todos, e nos últimos tempos, sobretudo, contra o modernismo. Agora nós entendemos o que aqueles homens perversos que manipulavam o Vaticano II, quanto podiam, não podiam tudo, porque a fé não se perdeu. A fé no Vaticano II não se perdeu. Mas lá eles introduziram quanto podiam todo o veneno da modernidade, do modernismo, que é justamente nada outra coisa que não um ataque direto e radical à fé católica. Isso é o modernismo. O ataque à fé católica. O resto é progresso, o resto é tudo bem, elogiável. Seja mesmo não só da ciência e da tecnologia, mas seja mesmo do pensamento humano, dos costumes humanos. Tudo bem, mas aquilo que vai justamente contra a fé, contra a religião, contra os costumes, é isto que marca o modernismo, que se assanha contra a religião, contra a fé. Podemos ver isso em tudo, Mas eu trago um exemplo que é extremo para que fique claro. Né? Fique claro. Todo esse movimento gay, que Francisco apoia, e todo o movimento feminista, que também ele apoia. Sempre presente nestes movimentos, como de resto em tudo, mas sempre presente nestes movimentos ao ataque à religião católica, à cruz de Cristo, à bem-aventurada Virgem Maria, ao papado. Sempre o ataque ferrenho e direto contra isso. Quer dizer, não há duvidar, queridos. Este é o exemplo mais preclaro de modernismo, que agora está assaltam as nossas legislações, né? Assaltam os nossos governos, né? com o aborto, com o casamento homossexual, com tudo. Né? Assaltam as nossas legislações. Então, é um ataque direto contra a fé, contra a religião. Hoje em domínio. Né? Hoje a própria religião se submete a esta capitulação da fé. É assim que nós devemos dizer. Agora, foi nos Estados Unidos, um bispo se reuniu lá com seus padres, estudar Amoris Laetitia, e chegaram à conclusão de que, então, agora ficava ao critério de cada paróquia decidir como aplicar Amoris Laetitia. E não teve dúvida. Já foi despontando aqui lá, sacerdotes incentivando os seus leigos fiéis, mais achegados, a colocarem bandeiras de homossexuais na frente e irem lá com cartazes na frente da paróquia, dizendo, não, aqui são todos bem-vindos, promover todas as aberrações do movimento LGBT, nem é gay, é LGBTQ. Está lá escrito, LGBTQ. Está lá escrito. Então, quer dizer, agora é cada padre, nem é mais cada bispo. Para a Alemanha, o Francisco dizia, então, não pode mais a conferência episcopal, porque cada bispo veja na sua diocese. Mas já não é mais cada bispo, agora é cada padre, é cada paróquia. Decida. E vai. É a deteriorização total, completa da religião e da fé. Isto não é mais Igreja Católica. Isto não é Igreja Católica Apostólica Romana. Não é. Isso não é mais Igreja Católica. Essa é a verdade, queridos.
Nós podemos e devemos encomiar a igreja nesses 2000 anos de ter preservado a fé. E justamente o fato de apontarmos, de vermos essa derrocada que aquele que faz de conta que é pedra funda e vai fundo ao mar deste mundo, em toda a sua lama, em toda a sua sujeira, em toda a sua morte, justamente isso faz brilhar ainda mais os 2000 anos de história da igreja, de história do pontificado. Do pontificado. Só agora mesmo, no fim dos tempos, é que Deus deixa este assalto acontecer. Só agora. Durante os 2000 anos, estamos na prova final, mas durante os 2000 anos, ele susteve a sua igreja impávida, no meio de toda a borrasca, de todas as dificuldades. E mesmo depois, e junto com o Vaticano II, manteve ela impávida. Mas olhem, esse último que foi Papa, ou esses dois últimos, tanto Francisco, tanto Bento XVI, quanto João Paulo II. Olhem para João Paulo II e Bento XVI. Vejam como eles eram assaltados e a modernidade queria destruir a eles e a igreja. Diga o longo pontificado de João Paulo II. Vejam quanto ela conseguiu empanar o pontificado destes homens. Não só lembrando quão na mão de João Paulo II está Assis, quão na mão dele está Assis, não só lembrando isto, mas vendo ele beijando o Corão, vendo ele sendo defumado em plena Santa Missa por uma feiticeira qualquer, recebendo na testa aquele sinal indiano para abrir as chakras aí, não sei o quê. E contudo, não há uma heresia formal. Contudo, eles mantiveram firme na igreja o leme da fé. Com todos esses assaltos da modernidade que tentaram impingir-lhes. Veja o pontificado de Bento XVI, desde o início, desde a sua eleição, já por essa máfia de Galen, que elegeu Francisco agora. Atacado. Esse pobre homem. Até o ponto de renunciar. Então, sim, a gloriosa fé dos apóstolos, mantida por estes homens bravos, bravíssimos, que deles nos louvemos, que neles nos agarremos, que sigamos fielmente os passos traçados, o caminho traçado por eles, o caminho da fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.